Olá, amigos, amigas, olá, meus consagrados, como dizem aí os mais jovens, pelo menos eu tenho escutado esse tipo de gíria por aí, por acolá. Ou, de qualquer forma, olá aí, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você nos escuta. Estamos aqui com mais um Notícias Comentadas pelo podcast Mesa de Debates de Tudo um pouco. Hoje com uma canetinha diferente aqui. Vocês percebem que vira e mexe eu mudo a caneta, né? Gosto de fazer a apresentação aqui sempre munido de algum objeto desse tipo. Hoje, no caso, uma marca-texto. Não vou fazer aqui propaganda da marca, mas não sei se está dando para ler daí. É até bom que não dê mesmo, mas de qualquer jeito... Tá aí, minha canetinha que vai me acompanhar hoje aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco. E tocando aqui o nosso barco, recebo já em primeira mão a notícia. Quando eu falo recebo em primeira mão, não é que é uma exclusividade, não é que mandaram para mim, só o André Bom Tempo tá sabendo e ninguém mais. Eu quis dizer que é da lista aqui que eu separei, ou materiais que de repente as pessoas indicaram que pensaram ser interessante, que a gente poderia estar evidentemente falando, abordando aqui no jornal de hoje. Bom, nota aqui da Agência Brasil: STF decide obrigar a comprovação de vacinação para entrar no país. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, no caso ontem, dia 15, validar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para viajantes que chegam do exterior no Brasil. Pela decisão, a exigência de comprovante de vacinação para entrada no Brasil não será aplicada para quem saiu do país antes do dia 14 de dezembro, data da decisão na qual Barroso esclareceu o alcance das medidas. No entanto, o teste PCR será obrigatório. Contudo, quem saiu do país ontem, no caso no dia 14, deverá apresentar o certificado de vacinação ao regressar. Voto no sentido de referendar a decisão monocrática proferida a fim de que se exija de brasileiros e residentes de modo geral que viajarem após 14/12/2021 o comprovante de vacinação, sujeitando sua entrada no país, em caso de recusa, a apresentação de documento comprobatório de realização de teste para rastreio de infecção pela Covid-19, bem como a quarentena, que somente se encerrará com nova testagem negativa, nos termos do artigo 4º da Portaria Interministerial no 661 número 661 de 2021, voltou o relator. O caso foi levado para julgamento no plenário virtual, modalidade na qual os ministros depositam os votos eletronicamente, sem necessidade de reunião presencial. Até o momento, acompanharam o entendimento os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e o presidente Luiz Fux. Então, hoje no caso, a matéria era de ontem, dia 15, hoje até meia-noite, até às 23h59, como eles preferem falar, devemos ter aí, afinal de contas, uma decisão. Puxando por essa matéria, pego aqui no Estadão ainda a nota de que Brasil ainda não tem vacinas da Pfizer para crianças e estados dizem aguardar repasse. O que eu queria chamar a atenção dessas notícias, e aliás é um tanto quanto interessante a gente ver por esse lado, é que aí e os bolsonaristas podem ficar despreocupados, porque hoje eu não vou pegar tanto no pé do presidente de vocês,
ou pelo menos não só dele, mas eu não quero falar aqui de governo, mas acho que até pelo propósito, né, pela proposta do canal, eu quero aqui falar justamente de política de Estado. E se a gente voltar lá em Marx, antes de tudo, a gente vê como o Estado, na prática, acaba sendo um grande sacaneador, por assim dizer. Claro que Marx não utilizava esse termo, mas o Estado acaba fazendo com que a sociedade dividida em classes, como sempre ocorreu nos demais sistemas e não é diferente no capitalismo, em que temos a burguesia, o proletariado e, claro, o grupo de burocratas, a burocracia que ajuda, que trabalha em prol da elite, em prol da classe dominante, melhor dizendo, em prol da burguesia, para fazer com que o Estado trabalhe contrário aos interesses das classes menos favorecidas, do campesinato, do proletariado, a gente acaba vendo um grande problema e, apesar de muito diferente em determinados países, antes que já venham aqueles falarem: ah, mas na Noruega é assim, ah, mas na Islândia é assado, ah, mas na Suécia... Bom, Marx vai dizer, claro que com as diferentes situações, que isso é uma prerrogativa geral. Até porque a gente tem que lembrar também que Marx está falando em uma outra época, né? Marx e Engels estão falando em uma outra época, inclusive onde o capitalismo, vamos dizer assim, ele tinha uma cara mais feia. Não que ele seja muito bonito ultimamente, não estou dizendo isso, mas podemos dizer que até pela falta de direitos trabalhistas, noções de direitos humanos, direitos civis, entre outros, a aparência de injustiça social, de exploração e insegurança e do trabalho e selvageria do capitalismo, a aparência, podemos assim dizer, que era evidentemente muito pior. Mas voltando aí o que eu estou querendo dizer, o ponto principal nessa teoria, voltando na teoria de Marx e olhando para a situação do Brasil, e agora esquece Suécia, Noruega, ou mesmo Austrália, entre outros países aí que eu sei que muitos vão aqui querer citar, não estamos falando dessa lógica no momento, mas falar da grande realidade de maior parte do mundo esse no qual o Brasil se inclui, que o Estado acaba sendo ferramenta das classes dominantes para estarem sempre sujeitando a população a graus de exploração e miserabilidade. E, infelizmente, no caso do Brasil, a gente acaba vendo que, até pelo que se acompanha no noticiário local, no noticiário internacional, quem conhece outras realidades, quem já viveu, ou pelo menos lê a respeito de outras realidades, acaba vendo, e não é de hoje, diga-se de passagem, isso já é um histórico, eu não queria usar esse termo aqui, mas alguns podem até dizer mesmo que já é até mesmo cultural, isso no Brasil, essa verdadeira, esse espúrio, essa pisada, essas mazelas que a população brasileira acaba tendo que passar, justamente por conta de políticas de Estado ou falta de políticas de Estado, porque na verdade, se a gente for pegar tudo aquilo que Marx dizia e criticava com relação ao Estado, Estado esse com E maiúsculo, a sensação que dá em muitos de nós
brasileiros, é que isso você pega aquilo que Marx criticava e potencializa. E aí a gente vê confusões como essa, a gente vê o aplicativo e o sistema operacional do SUS e do Ministério da Saúde de uma forma geral em frangalhos, com todo esse problema tecnológico, e é curioso que eles atacaram justamente onde o governo não estava muito interessado em mexer. Aí falam que era um hacker que queria prejudicar o governo. Ora, se fosse um hacker querendo prejudicar o governo, teria provavelmente atacado o site da Caixa Econômica Federal, ou o sistema do Ministério da Economia, e atrapalhado o governo de entregar o din-din aí para a população. E pelo amor de Deus, não estou dizendo para que façam isso, só estou dizendo que um hacker que quisesse atrapalhar o governo teria buscado provavelmente essa medida. Atacar o site do Ministério da Saúde, ironicamente, parece agradar mais ainda ao que realmente pensam e querem para o Brasil, o governo Bolsonaro e seus servidores e seus asseclas, que afinal de contas discutem e rebatem as questões até mesmo impostas, pode-se dizer assim, pelo STF com relação ao passaporte da vacinação. Ainda sobre a questão do STF, o André Mendonça, aí, meu xará, ele vai tomar posse então no STF. Lembrando que ele foi indicado em julho pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar uma vaga no Supremo, é ex-advogado-geral da União e toma posse no dia de hoje, 16, completando 49 anos no fim do mês, e atualmente, como ele pode ficar no STF até os 75 anos, quando é aposentado de forma compulsória, significa que ele poderá ser ministro até 2047. Portanto, teremos aí, ao longo desse restante de governo Bolsonaro, e sabe-se lá o que teremos pela frente, o ministro, entre aspas, terrivelmente evangélico, como diria Jair Bolsonaro, e aqui não diz respeito nada com relação à religião dele, mas diz respeito com relação a que grupos ele estará defendendo, que interesses ele estará defendendo e que olhares ele estará dando, evidentemente, para as decisões que chegarem na casa, para as votações que urgem na nossa política, para o funcionamento minimamente balanceado do país e, claro, as chamadas pautas comportamentais, que são, até já da época de deputado, uma grande obsessão do atual presidente Jair Bolsonaro. Então, tá aí nossa nota sobre o André Mendonça. E, por falar em questões comportamentais, vamos aqui à nossa última nota do dia. Câmara irá à justiça contra Ratinho por ameaças à deputada do PT. Nota tirada do Metrópole. A Polícia Legislativa, a Procuradoria Parlamentar e a Procuradoria da Mulher da Câmara vão atuar no caso e haverá uma representação criminal e uma ação civil contra o apresentador e também questionando a concessão pública da rádio. As ameaças feitas pelo apresentador Ratinho do SBT à deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, não irão ficar sem resposta da Câmara dos Deputados. O procurador da Câmara, deputado Luiz Tibé, do Avante de Minas Gerais, e a procuradora da Mulher, deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, já discutiram o assunto.
O apresentador ameaçou a parlamentar ao sugerir num programa de rádio que Bonavides fosse eliminada com uso de metralhadora. A declaração de Carlos Massa, o Ratinho, foi dada no programa Turma do Ratinho, na Massa FM. Os ataques à deputada foram motivados por um projeto de lei de sua autoria que modifica os termos de declaração feita durante uma cerimônia de casamento civil, assegurando tratamento igual de casais. A declaração prevista na proposta é: de acordo com a vontade que acabam de declarar perante mim, eu, em nome da lei, declaro firmado o casamento. O apresentador extraiu daí que a parlamentar defende a exclusão de marido e mulher da declaração e foi para cima da deputada. Na frase, o Ratinho diz: Natália, você não tem o que fazer, não? Você não tem o que fazer, minha filha? Vá lavar a roupa, a caixa do teu marido, a cueca dele, porque isso é uma imbecilidade querer mudar esse tipo de coisa. Tinha que eliminar esses loucos. Não dá para pegar uma metralhadora, não? Nas suas redes sociais, Bonavides comentou a declaração de Ratinho, comentou a declaração de Ratinho e ganhou o apoio de parlamentares e dezenas de outras pessoas. O apresentador Ratinho sugeriu que eu fosse metralhada em programa visto por milhares de pessoas. Incitar homicídio é crime. Ele coloca a minha vida e minha integridade física em risco. Ratinho ainda disse que eu fosse lavar as cuecas de meu marido. Então, tá aí, no mínimo, uma postura lamentável e bastante delicada e criminosa, para não dizer outras coisas, do apresentador Carlos Massa, o Ratinho, que acabou, como já não é de primeira vez, apesar dele ser um cara de opiniões firmes, fortes, fala sem medo, como dizem, e isso já não é de hoje, temos que entender que dessa vez, e aí não é uma questão de pegar no pé, é uma questão de bom senso, é uma questão de ver ali a fundo como que a pessoa pega e se expressa dessa maneira. Não há outra forma a não ser concordar que o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, pai do governador paranaense Ratinho Júnior, ele precisa, claro, no mínimo, responder por essa frase, responder por essa colocação e, como muito foi colocado, incitação ao crime, como disseram aí. É o mínimo que a gente espera, e tá aí o vídeo gravado, vocês podem pegar, assistir na íntegra, assistir o trecho, como bem quiserem, e eu não estou aqui para falar com relação se a proposta da deputada é boa ou não é ruim ou não é. Eu não vou nem entrar aqui no mérito da questão. Não conheço, não li, não me inteirei 100% da proposta da deputada, mas a questão aqui é a reação, a forma como o apresentador Ratinho, o Carlos Massa, se colocou, e infelizmente falas desse tipo, se é com uma deputada, imagina com lideranças de movimentos sociais, com pessoas, grupos, entidades que não têm a mesma proteção, o mesmo cooperativismo, a mesma defesa, não tem as mesmas condições de terem os mesmos tipos de defesa. Então, estamos falando aí de uma situação, no mínimo, complicada. Mas é isso aí, meus amigos. Agradeço aí a participação de todos, eu e minha canetinha amarela aqui de hoje. Um beijo aí em vossos corações. Até o nosso próximo Notícias Comentadas. E claro,
Não percam aí o grande debate que eu e o Guilherme faremos com diversos grupos de esquerda na tarde e noite de sexta-feira, dia 17 de dezembro. Um abraço, um beijo e tchau!